bem, estamos de volta. Eu sou o professor Amaury Silva. Esse é o seu canal FAD-Vale, na disciplina de tópicos penais em período de Covid-19. Nesse nosso retorno, vamos falar a respeito da cadeia de custódia da prova criminal. Essa, ao ver da maior parte dos juristas com os quais temos mantido contato através dos seus conteúdos ou através das suas manifestações pessoais, é uma novidade muito benquista, de muito boa oportunidade de ser introduzida nessa grande reforma penal e processual penal, introduzida a partir da Lei 13.964 de 2019. Aliás, a reforma ela tem um conteúdo mais marcadamente de processo e, por isso, a alteração que produz, digamos assim, uma modernização no sistema da coleta da prova, da preservação dos materiais que são objetos da prova pericial no âmbito criminal, é uma medida extremamente alvissareira. Ela vai dotar o nosso processo penal de uma racionalidade e de uma segurança tecnológica maior, porque sabemos todos que a questão da prova no processo penal ela é de soberba e fundamental importância. A análise da prova é aquele fio condutor para a definição, pela persuasão racional, dos elementos de convicção através do órgão julgador, quer seja no ambiente do juízo monocrático, através do juiz togado, do juiz de carreira, ou mesmo nos juízos coletivos do tribunal do júri, onde, eventualmente, um conjunto de cidadãos são reunidos para apreciação de determinado fato. E já era hora de que o processo penal brasileiro fosse dotado desse mecanismo de proteção e de preservação do vestígio criminal, porque eu vou falar aqui algumas situações, vocês naturalmente sabem de muitas outras, muitos eventos onde não há essa preocupação em preservação da idoneidade do material que é arrecadado como prova. Mesmo com essa grande inovação, nós ainda entendemos que há um déficit, em relação à questão da cadeia de proteção, de custódia da prova a respeito da prova de conteúdo digital, ou conteúdo audiovisual, conforme nós vamos nos manifestar no decorrer desse encontro com vocês. Pois bem, como que foi procedida essa alteração no Código de Processo Penal? O legislador ele utilizou daquela técnica de acrescentar linhas aos artigos já estabelecidos no diploma processual. Então, nós tivemos o quê? A incorporação ao texto do Código de Processo Penal do artigo 158A ao artigo 158F. Ou seja, esse mecanismo possibilitou que houvesse o quê? Uma ampliação daquele conteúdo sem desconstituir o arranjo processual penal, que naquele ponto ali falava sobre a questão da prova e do exame de corpo de delito e que tem a ver com o objeto da cadeia de custódia da prova, porque ela é conhecida como um conjunto de medidas ou procedimentos que são adotados para o quê? Resguardar todo o desenvolvimento cronológico do vestígio, desde o momento do seu recolhimento até o momento do seu descarte. Essa perspectiva ela é baseada em dois princípios centrais que orientam o quê? O chamado standard da legalidade da prova, ou seja, o perfil de prova legal, prova apta à condução do pronunciamento de mérito sobre a causa penal. Esses princípios são conhecidos como mesmidade e desconfiança, ou seja, o vestígio que é apreendido no momento do contato do agente do Estado com aquilo que pode ser transformado em prova tem que ser o mesmo que é objeto da avaliação daquele autor da decisão, quer seja a decisão no âmbito administrativo da polícia, quer seja aquela decisão no âmbito
mesmo da persecução penal no polo da acusação ou mesmo no polo defensivo, mas de sobremaneira. A mesmidade vai dizer o seguinte, que aquele vestígio inicial ele tem que estar preservado, íntegro, para que o juízo a prolatar a decisão que se baseia nele deve estar se referindo à mesma composição do objeto como materialidade, tal qual ele foi arrecadado. Obviamente, apenas permitindo-se as modificações de cunho natural pelo decurso do prazo. Mas os objetos devem ser idênticos. E, em paralelo a isso, o princípio da desconfiança é que não se pode ter nenhuma dúvida quanto à idoneidade do material sobre o qual a decisão se reporta e se baseia na questão probatória. Então, desde o início do contato e da produção do vestígio, quer seja em relação a instrumentos do crime, ao ambiente territorial do crime, ou mesmo da vítima ou do autor, esses objetos têm que ser recolhidos, preservados. Existem as fases próprias para que haja a preservação desse encaminhamento até o momento em que há a avaliação pelo perito e, no momento posterior, possa ocorrer o descarte. Principalmente vocês que estão se preparando agora para os concursos relacionados à área policial, à autoridade policial, ao escrivão, ao perito, substancialmente, devem se ater a essas modificações, porque nós avançamos nesse ponto. Inclusive, o dispositivo do artigo 158-E recomenda que todos os institutos de criminalística criem as suas centrais de cadeia de custódia da prova, controlando o acesso das pessoas com o material, controlando a chamada autoridade do perito sobre o objeto a ser averiguado, enfim, permitindo que, a partir desse procedimento, que deve ser certificado com um grau de seguridade, possa essa construção ser objeto de contribuição valorativa indispensável para a decisão judicial ao final da resolução do caso, com a chance de erro judiciário minimamente possível ou mesmo que pudesse ser excluída. Em outro aspecto, há de se ponderar que talvez a inovação processual penal poderia trazer algo mais, já que depois de muitos anos trouxemos essa abordagem da cadeia de custódia da prova para o ambiente processual, para reforçar a qualidade da prova pericial, deixamos de incorporar alguns elementos que pudessem estar relacionados com a chamada prova digital, hoje muito utilizada, evitando-se a sua distorção, a sua adulteração. Por exemplo, em muitos eventos processuais penais hoje, nós nos deparamos com conteúdos audiovisuais, mensagens de voz, gravações, que ao longo e ao largo do desenvolvimento das relações processuais, elas podem ser, evidentemente, alteradas. Mesmo no silêncio da modificação trazida pela Lei 13.964 de 2019, nós temos algumas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que auxiliam na preservação, na conjugação da idoneidade desses elementos probatórios de natureza digital. Oxalá, tomara que no momento próximo possamos alterar esses dispositivos, inclusive até com a experiência do direito comparado, com a evolução tecnológica incessante, trazerem mais subsídios para que possamos também, em direção à prova digital, que já é quase uma permanência no âmbito dos eventos penais, também ter essa cautela em relação a essa seguridade da prova. Vejam bem, nós temos hoje um fato muito comum em ambientes de cometimento de crimes de homicídio, que não há uma presença de uma prática ou quase que de uma educação em prol da preservação da cadeia de custódia da prova. Terceiros interessados, mesmo às vezes os agentes da autoridade policial, os agentes policiais,
às vezes embaraçam aquela preservação do ambiente, ou mesmo objetos que estão no corpo da vítima, ou mesmo com a pessoa suspeita de autoria que é detida. Tudo isso contribui para uma distorção daquele formato da prova e pode impactar de maneira muito importante na elucidação do episódio e na decisão de mérito que vier a ser procedido. O ideal, como diz o artigo 158A e B do Código de Processo Penal, aquele local tem que permanecer intacto até a chegada do corpo técnico da perícia para proceder aos elementos de recolhimento para iniciar, então, as etapas seguintes da cadeia de custódia da prova. Teremos que exigir do Estado um investimento muito interessante na capacitação técnica, no fornecimento de recursos humanos e recursos materiais, para que não se transforme essa alteração da Lei 13.964 de 2019, como eu disse, que é uma alteração muito interessante e positiva, como letra morta, que ela possa sim ser aplicada na sua efetividade, assegurando uma maior qualidade ao processo penal. Voltaremos então a um novo encontro abordando um outro assunto referente à Lei 13.964, a Lei Anticrime.